Bom dia, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar mais uma escola dominical com a graça de Nosso Senhor Yehuá, com a graça de Yahu, né? Nosso Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, né? Yeshua. E com o Espírito Santo nos inspirando no Ar HaKadosh, o sopro santo de Deus, né? Vamos começar mais uma escola dominical hoje falando de Gênesis. Tá aqui atrás até o Rumash, né? O Bereshit ali, Gênesis. Falando de alguns temas. Dois temas que eu, quando vejo na teologia, eu vejo muito materialismo nesses dois temas, que é um sobre a luz, né, lá em Gênesis 1, e outro tema é sobre o conhecimento, né? Seja da Eva, seja de Adão conhecendo Eva. Aí tem umas certas confusões materialistas ou outras, né? Então, nossa escola dominical, como a gente se fala, é uma das poucas que tratam de Kabbalah, de gnose, seja a introdução, né? Um pequeno pincelar sobre a Kabbalah, né? A Kabbalah valoriza muito o Bereshit, né? Se você pegar o livro do Zohar, tem acho que um volume inteiro, né, sobre ele, e, se não me engano, muito bem trabalhado, por sinal, né? Como a gente falou na escola dominical passada, nós temos que notar os nomes e os significados dessas palavras que estão na Bíblia. Então, que vão muito além do sentido literal, por óbvio, né? E, e mais do que a analogia, nós vamos para um sentido místico. E aí entra a Cabala e entra a gnose. Mas então, vamos para Gênesis 2. Vamos começar pelo 1:2, né? Que é a luz, né? A treva, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus a pairava por cima das águas. Né? Deus disse: haja luz e houve luz. Alguém pode pensar, não, é a luz do sol e a gente tem vida, e tudo mais. Mas aqui o sol ainda não tinha sido criado. Né? Então não tem nada a ver com luz material. A luz ela é uma luz infinita, uma luz inteligível, uma luz espiritual, né? Uma luz astral, uma luz que eles chamam de Aor, né? Aor, né, em hebraico. E essa Aor aí é a respiração de Deus, é o próprio Espírito de Deus, é a vida mesmo, né? Então por isso que ele sopra depois em Adão, né? Sopra na humanidade, nesse arquétipo, porque existem 4 Adões. Depois eu vou comentar até um livro aqui que eu tenho de Cabala muito bom, ó, Cabala Desvendada. Livrinho show aqui, ele explica sobre os 4 Adões. Né? E teve um Adão para cada mundo, né? Da Cabala ali, que tem o mundo da emanação, criação e outros, né? Então, ó, primeiro havia o Adão do mundo de Atzilut, né? A emanação. O Adão Kadmon, o homem arquétipo. Né? Se alguém lembrar de filosofia de Jung, sabe o que é arquétipo, que é arquê, né? As formas. O segundo Adão, de Briá, o mundo da criação. Este era o terreno, né? Formado do pó da terra, colocado no jardim do Éden. E daí tem o Adão de Yetzirah, né? O mundo da formação. E o quarto Adão é de Asiá, que seria o posterior à queda, né? Então é muito interessante. Asiá é o mundo de ação, né? Que seria um quarto mundo, quarta dimensão, né? O mundo é um termo meio estranho para nós, acho que dimensão é mais interessante. Outro tema é conhecimento. Pode conhecer de todas as árvores, né? Todos os frutos, só não pode pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, né? Então, lá no Gênesis 2:17, se não me engano, ordenou Jeová ao homem: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. E depois no 3 a serpente convence Eva, né?
A, a árvore é boa para comer e desejável, aquela coisa toda. Aí Eva oferece a Adão. Primeira situação, Adão e Eva não são pessoas, são significados, né? É a humanidade com a consciência divina, né? E daí, né, a Eva é essa divina consciência. E depois o Senhor fala assim, ele comeu, né? Eles comeram e se tornaram semelhantes a nós, né? Então esse conhecimento, né? Essa situação de transformação, de entrada nas encarnações. Por isso que vem a morte, né? Antes tinha a árvore da vida. A árvore da vida é a eternidade, né? E o lugar de Eva, né? O lar dela é Shammai, né? É o céu. Eva teria que estar no céu, né? Então o conhecimento é aquela esfera da árvore da vida chamada Da'at, né? É Da'at. É o conhecimento mesmo, que na verdade é um abismo para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore da morte, né? Então esse abismo, essa portal, né? Por isso que o conhecimento seria uma não esfera na árvore da vida, né? Ela está muitas vezes pontilhada no diagrama, ela não é muitas vezes retratada ali com uma sefira, né? Entre as sefirot, né? Entre essas sefiras da árvore da vida, da Cabala, ela está apagada, né? Mas ela é um processo espiritual de o quê? Esse Adão e Eva e tudo mais. São símbolos, é a linguagem dos ramos e das raízes. A Torá, a Bíblia não fala em nada literal. Isso daqui são sempre linguagens do mundo espiritual, usando coisas do nosso mundo para que nós entendamos o mundo espiritual, o mundo de Deus, né? Então, uma relação do infinito, dessa luz, desse sopro de Deus com a humanidade, que seria daí o finito, né? Então, a relação do infinito com o finito, apesar de Deus estar em todo lugar, nada existe além de Deus, né? Nada existe além dele. Isso é ensinamento de Cabala básico aí. Mas, para nós entendermos esse procedimento, essas dimensões, esses parsufim, essa escadaria toda aí de mundos espirituais, escada de Jacó quase aí, né? Entre anjos e entre relações humanas com o divino, a nossa Torá, a nossa Bíblia aqui, ela nos coloca, né? Seja a Bíblia, seja, né, um Peshita aqui, que é uma tradução melhor já, nos leva até esse saber, né? Que é essa conexão com a luz. E essa luz, sim, é a luz de Deus, é o sopro de Deus mesmo, é a presença dele que nós começamos com muito egoísmo, né? Não recebemos de uma forma, né? Esse seria a grande queda. E depois nós aprendemos a amar ao próximo, amar ao amigo. E aí essa luz ela circula, daí sim que ela trabalha, né? Daí que o Criador se revela, o Criador se revela entre nós, né? Então, muito interessante. A mulher, primeiro se chamava Aisha ou Ishar, né? É mulher, né? Ishar, né? E depois da serpente ela se chama Eva, com H, Eva, né? Rava. Né? Então aí existe uma transformação. Então não parece que não são as mesmas, né? Então veja como é que os nomes bíblicos são importantes, né? As palavras usadas na Bíblia, né? Então não basta ler assim como se fosse um conto de fada dos irmãos Grimm, né? A Bíblia, apesar que os irmãos Grimm também têm lições além da própria história, né? Mas então Adão conhecer Eva, pode ser pensado em sexualidade, por exemplo, né? Mas ali a sexualidade, para falar a verdade, são zibug, né? São conexões espirituais entre a luz e entre o finito, né? Que são ali, entre aspas, relações entre masculino e feminino espiritual, não entre homem e mulher físico. Né? O que quer falar ali são energias masculinas e femininas. Para quem gosta de taoísmo, o taoísmo talvez seja mais próximo a se entender esse processo. Né? São relações de yin e yang, né? Que se dão aí nessa criação.
ou nessa emanação do infinito, né? Do Ein Sof, desse limitado no limitado, né? A relação do grande rosto com o pequeno rosto, né? A relação entre Sefirot, né? Zerampim, né? Então pequeno rosto com grande rosto, né? Relações de Bur, né? de vasos, de clis, né? De energia, de sol, de luz, né? Por isso que Jesus ele transformou água em vinho, né? Ele transformou essa luz nesses vasos, o Yeshua, né? Então, tudo isso está explicado, né? Tudo isso é uma linguagem espiritual, uma linguagem de ramos e raízes, né? E a gente, nessa grande leitura, nesse saber cabalístico, começamos a aprender a ler a Torá ou a própria Taná, né? E o Novo Testamento junto, né? Então, todos esses textos sagrados aqui presentes na Bíblia, eles não são feitos para uma leitura de mundo, são feitos para leitura como analogia, né? São símbolos para o mundo espiritual. Nada fala aqui de mundo nosso. E é o que menos importa também, o que importa é o mundo espiritual. O mundo de Deus, né? Que a gente tem que se conectar com Ele, né? E não ficar se preocupando com moral, com coisas arqueológicas da Bíblia, procurando não sei o que tal profeta, ou ficou escrito não sei onde do Josué ou do Moisés. Moisés não tem muita coisa, né? A arqueologia também, né? Ou reis egípcios, por exemplo, os faraós e tudo mais, né? Isso é ainda mais encontrável. E assim vai, né, pessoal? Irmãos, né? Terminamos então mais uma escola dominical, né? Hoje se estendendo um pouco mais sobre o conhecimento e sobre a luz. Conhecimento é Dat, né? Aquela esfera e a luz é Aor, né? Essa luz espiritual ilimitada, esse sopro de Deus aí que nos permeia, né? Tá bom, irmãos? Até a próxima escola dominical. Estejam com Deus, nosso Senhor Yahu, com nosso Senhor Jesus Yeshua, e com o Espírito Santo inspirados, o Ar HaKadosh. Até a próxima escola dominical.